Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Tudo bom com vocês? Como foi aí de domingo até agora? Alguns já tive o privilégio de ver, de cumprimentar, de abraçar, né? Ontem aqui, hoje também. E é sempre uma grande bênção nós estarmos juntos mais uma vez para buscarmos a presença de Deus. Oração nunca é demais. Oração é a respiração da nossa alma, né? Uma das colunas da igreja e coluna do cristão é oração e a palavra de Deus. Então por isso que essa quarta-feira, né, os dias de quarta-feira para nós são dias especiais, porque nós viemos à igreja para orar e para aprender um pouco daquilo que a palavra de Deus ela tem para nos ensinar, e ela tem muito a nos ensinar. Temos falado nesses últimos dias, meus irmãos, a respeito de discipulado, porque nós precisamos ser uma igreja discipuladora. Nós precisamos verdadeiramente ir para o lado de pessoas e fazer com que elas recebam a palavra de Deus, que elas cresçam em conhecimento e graça e que elas sejam também crentes maduros. E nós já falamos aqui a respeito do discipulado como estilo de vida, falamos do discipulado que alinha a nossa vida. Domingo, dentro dessa mesma temática, falamos sobre uma igreja em movimento. E hoje eu quero conversar um pouco com vocês a respeito do mestre por excelência, Jesus Cristo, e como nós podemos aprender com Jesus. Aprender com o Senhor, aprender com a sua palavra, aprender com o seu ensino, aprender com o seu exemplo, aprender com aquilo que nós conhecemos a respeito de Jesus, né? Porque todos nós falamos que nós somos discípulos. E o que o discípulo faz? Ele gera outro discípulo. O verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que gera outro discípulo. E eu quero ler um texto onde Paulo, ele nos ensina algo muito importante a respeito de aprender sobre Cristo. Escrevendo à igreja de Éfeso, Efésios capítulo 4, do verso 17 ao 24, quero ler com os irmãos esse texto, porque esse texto ele é muito importante para o nosso, não para o nosso estudo, para a nossa caminhada cristã, onde Paulo aqui, primeiro ele começa o capítulo 4 falando sobre a unidade da fé, ele fala do santo ministério dos santos, e depois ele começa a ensinar a respeito da unidade e da santidade cristã, que a santidade ela é oposição a todo tipo de dissolução. E esse texto, amado, diz assim: ide, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, aos quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais no novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Há muitas coisas e muitos exemplos aqui que nós poderíamos pegar nessa estrutura, dentro desta pequena perícope, desses versos que Paulo ele começa então a falar sobre a importância daquilo que é servir a Jesus e não andar segundo os princípios do mundo, não andar segundo o desejo da carne, não andar segundo os nossos próprios pensamentos. E uma coisa que eu quero trazer aqui para vocês é justamente
a frase no verso abaixo, quando ele fala assim, ó, não foi assim que aprendestes a Cristo. Não foi assim que aprendestes sobre Cristo. Não foi assim que aprendestes de Cristo. É interessante que aqui Paulo, ele não está apenas nos ensinando a respeito de Cristo, mas Paulo ensinava a Cristo, a respeito de Cristo. Falar de uma pessoa é uma coisa, agora caminhar e falar no sentimento da sua vida relacional com essa pessoa é totalmente diferente. Quando nós observamos e ouvimos os jornais, né? E hoje as pessoas, dado as redes sociais, então nós temos aí, né? Diz que Facebook já está lá para trás. Facebook é coisa dos cringe, dos tiozão e tal. Mas hoje é Instagram também que está no meio termo, é TikTok, tem mais uns outros negócios de rede social. E as pessoas, elas gostam de seguir algumas pessoas porque querem saber a respeito da sua vida. Mas o fato de eu falar do Neymar, por exemplo, não significa que o Neymar é meu amigo. O fato de eu falar de uma pessoa importante, uma pessoa influente na sociedade, na política, na mídia social, não significa que eu tenho uma vida relacional com essa pessoa. Agora é interessante que o que Paulo está dizendo aqui, chamando-nos a atenção para saber sobre quando nós falamos de Cristo, o que em mim há que exala Cristo. Quando você fala a respeito de Cristo, o que há em você que de certo modo vai fazer com que as pessoas elas sintam Cristo. Não é falar por falar. É por isso que nesse texto, quando Paulo diz, não foi assim que aprendestes a Cristo. Paulo, ele está falando isso para uma igreja de Éfeso, e posteriormente nós vamos ver ele treinando, discipulando, cuidando de um filho na fé chamado Timóteo, que mais à frente será pastor desta igreja. Olha que coisa interessante. Pastor da igreja principal em Éfeso. Então podemos dizer que Paulo ele usa esse mesmo texto para pregoar a Cristo, para chamar-nos a atenção a respeito do conhecimento, do envolvimento que temos a Cristo, mas ao mesmo tempo nós vamos ver que Paulo vivia intensamente o que ele pregava, porque aquilo que ele passa para Timóteo, nós vamos ver na vida do próprio Timóteo, a exemplo das cartas que o próprio Paulo ele escreve. E é interessante, meus irmãos, que uma coisa é nós falarmos a respeito de uma informação do que alguém representa. Outra coisa é nós testemunharmos com a nossa vida a respeito da informação de alguém. Então Paulo ele quer dizer aqui, querido, que a minha vida, eu tenho que aprender tanto a respeito de Cristo, que quando eu falo de Cristo, eu tenho que ser sensível para que as pessoas vejam Cristo através da minha vida. É ter propriedade naquilo que fala. É ter autonomia naquilo que fala. É você ter Cristo em você. E quando nós falamos de discipulado, nós precisamos ter Cristo em nós de forma a ensinar a Cristo e orientar a cada pessoa, cada cristão a reproduzir esta imagem e este comportamento com o Senhor. Eu não sei quantos aqui já leram um livro, e esse livro para mim é um livro muito especial, já o li algumas vezes, de Charles Sheldon. Em seus passos, o que faria Jesus? Eu não vou perguntar quantos já leram, mas aos que leram, sabem um pouco do que eu estou dizendo. Aos que não leram, eu vou dizer para você, vale a pena. Se quiser emprestado, eu tenho ele físico, quem quiser eu tenho ele digitalizado, eu passo isso. Coisa boa a gente tem que passar. E esse livro ele vai dizer algumas coisas para nós. Apesar de ser um livro, esse livro ele foi escrito em 1986. E ele conta uma história, de certo modo, fictícia.
um homem chamado Henry Maxwell, pastor de uma igreja, a primeira igreja batista da cidade de Raymond. E é interessante que ele entra numa grande crise após receber na sua igreja um homem muito pobre, um homem muito necessitado. E é interessante que esse pastor, o Henry Maxwell, ele começa a questionar os valores e a colocar o seu modo de vida e a prioridade em perspectiva. Ele começa a agir diante daquela situação a seguinte questão: o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Diante dessa situação que eu estou vivendo, é uma situação totalmente inusitada para mim, o que é que Jesus faria? E é interessante que a partir daí então, através dos seus sermões, ele começa a propor à sua igreja, a propor aos seus fiéis, que se comprometessem por um ano a não fazer absolutamente nada, a não tomar nenhum tipo de decisão sem antes questionar aquilo que Jesus faria diante daquela situação. E é interessante que o decorrer do livro, porque tem o filme, os mais, como que eu vou dizer assim, os mais afoitos, eles vão querer assistir o filme. Só que eu vou dizer uma coisa: o filme não tem absolutamente nada, na minha humilde concepção, com relação ao livro. O livro é simplesmente, altaneiramente melhor. Não sei se é porque eu gosto de livro, mas o livro realmente trata de algo totalmente diferente daquilo que você vai observar. Mas o desenrolar dessa história descreve o quê? Uma cidade que foi revolucionada a partir daquela simples reflexão do seu agir. Peraí, antes de eu falar, Jesus falaria isso? Antes de eu tomar uma atitude, Jesus faria isso? Então, na minha caminhada de fé, na minha vida, diante das minhas adversidades, o que Jesus faria? E aquilo chacoalhou, balançou aquele município inteiro. Partindo dessa premissa, partindo disso que Paulo nos ensina aqui, escrevendo a igreja de Éfeso, no capítulo 4, eu fico pensando e me pergunto qual poderia ser também hoje o impacto que nós, enquanto igreja, cada um de nós, a começar de mim, passássemos a viver e a agir como Jesus. Passássemos a ter os nossos pensamentos centrados em Jesus, passarmos assim em avaliar as nossas respostas, porque muitas vezes nós falamos e depois pensamos. Muitas vezes tomamos decisões afoitas, decisões sem reflexão, e às vezes nós causamos em nós alguns problemas. Dá para resolver, mas quantos problemas irreversíveis nós causamos através da nossa forma de muitas vezes dizer, e tem até uma piadinha de seminário, né? Quando a gente estava falando de piadinha de seminário ou de corredor de seminário, o crente Gabriela, que ele fala assim: eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Não, eu nasci assim, eu sou assim mesmo. Não, querido. Aí tem um outro ditado, e as pessoas vão criando ditados que eu acredito que não tem inspiração pelo outro lado. Quando fala pau que nasce torto não tem jeito, morre torto. Não, pau que nasce torto tem jeito sim, Jesus endireita. A questão é qual é a nossa predisposição para que as coisas aconteçam? Puxa vida, não tem solução para aquela pessoa, não tem solução porque nós gostamos muito de dar diagnósticos. E é interessante como muitas vezes os nossos diagnósticos não trazem esperança. O nosso diagnóstico muitas vezes é uma escolha pelo mais fácil, porque o mais fácil é sempre desistir da perspectiva de Deus. Porque sobre a ótica de Deus nós precisamos lutar, é travar uma guerra, é travar uma batalha espiritual para que as coisas aconteçam, não segundo a nossa vontade, mas aquilo que o próprio Cristo prescreveu. Só que dá trabalho, porque para que nos meus passos eu possa refletir o que Jesus vai fazer, eu preciso abrir mão de muitas coisas, minha particular. Eu preciso abrir mão do meu orgulho, eu preciso abrir mão
da minha prepotência, eu preciso abrir mão do meu achismo, eu preciso abrir mão dos meus diplomas, eu preciso abrir mão do meu autoconhecimento, eu preciso abrir mão da minha influência, eu preciso abrir mão de várias coisas. É por isso que, falando de discipulado, nós nunca conseguiremos trazer alguém aos pés de Jesus se irmos até a pessoa achando que somos superiores a ela. É por isso que Jesus nos deu um grande exemplo. Ele lavou o pé dos seus discípulos. E ele termina dizendo: se eu, que sou o líder de vocês, fiz isso, é isso que vocês devem fazer. Jesus nos dá esse exemplo. Jesus nos dá o exemplo do serviço. Jesus nos dá o exemplo do amor ao próximo. Jesus nos dá o exemplo, querido, de fazer a diferença em locais totalmente indiferentes. Olhamos para a sociedade de hoje, quantas pessoas alheias ao Evangelho de Cristo? Quantos jovens presos a uma cultura maligna, perniciosa? Estamos aí próximos de uma festa da carne, já diz o próprio nome. É interessante como essa semana eu recebi a minha irmã estava em casa, até ela veio aqui, ela ficou na tarde aqui na igreja, né, com a gente, depois ela foi embora. E foi interessante que eu recebi foi no domingo ou sexta-feira, eu recebi aqueles videozinhos, eu recebi de muitos pastores e tal. Aí o pessoal falando das matizes de festas. Aí o pessoal lá da área afro, né? Que a gente não tem nada contra, mas tem que respeitar a gente também, né? Aí ele dizendo: olha, o Natal é a festa dos cristãos, a Páscoa é a festa dos judeus, o Ramadã é a festa dos muçulmanos, e o Carnaval é a nossa festa. É a festa das matizes africanas, do candomblé, da umbanda, acho que da quimbanda, de tudo que tem banda vem no pacote. E aí a gente vê quantos cristãos se perdem nesses tempos. Quantos homens se perdem nesse tempo? Quantas mulheres se perdem nesse tempo? Quantas vezes eu cheguei em casa de crentes e a pessoa estava lá no dentro de casa, televisão ligada e tal, e no momento da oração eu falo: irmão, poderia pelo menos abaixar para a gente poder. E depois eu pergunto como pastor, para querer ver o bem-estar, eu falo: irmão, como que você, sendo um cristão, você está assistindo isso? Ele falou: não, é que eu acho bonito, eu gosto de ver os temas, eu gosto de ver as caricaturas. Eu falei: mas tem tantas outras coisas culturais tão edificantes, para que você possa aprender a respeito disso. Mas não que essa pessoa seja: eu estou acusando. Não, querido, é que o pecado hoje ele está tão sutil, que as pessoas elas vão se embranhando, e de repente torna-se tudo normal. É por isso que até trouxe o exemplo deste romance do Sheldon, mesmo não sendo real, ele nos mostra que, apesar de ser fictício, o que ele mostra para a gente não é diferente de como a igreja trabalhava nos tempos apostólicos. Não foi o Deus que agiu nos primórdios da igreja que se afastou da igreja. A igreja que se afastou do Deus que agia nos primórdios. E nós nos afastamos desse Deus quando nós caminhamos com o pecado. Nós afastamos desse Deus quando nós achamos que aquilo que nós fazemos, hoje é tudo normal. Não é mais pecado não, meu irmão. Isso é apenas um desvio, é apenas uma questão psicológica. É por isso, querido, na sua caminhada, o que faria Jesus diante das adversidades? Todos nós somos assediados pelo pecado. Paulo ele fala a respeito do pecado que tenazmente, que absurdamente, ou seja, ele corre atrás da gente.
O quão cheio de Cristo nós precisamos ser para dizer não ao pecado, para dizer não ao mundo e para ajudarmos as pessoas que estão enfraquecidas por causa do pecado e discipulá-las e levá-las até Jesus. A missão da igreja é trazer as pessoas até Jesus. A missão da igreja é falar a essas pessoas que existe um Deus que salva. A missão da igreja é seguir as orientações do próprio Cristo em relação à própria pessoa dele. Só que nós não conseguiremos fazer isso se as pessoas não verem Cristo na gente. Nós não conseguiremos fazer isso se as pessoas não olhar e falar assim: Claudemir, olha, você está falando para mim que, é legal ser crente, poxa vida, Jesus, tudo isso está falando, poxa vida, mas eu não estou vendo isso em você. Deus não quer que nós passemos essa vergonha, vamos dizer assim. Deus não quer que passemos por isso. É por isso, querido, que Lutero já dizia: quanto mais próximos de Deus, das Escrituras você estiver, mais longe do pecado você fica. Porém, o contrário também é fato: quanto mais perto do pecado você estiver, mais longe de Deus você estará. E aqui nós temos algumas coisas que nós podemos pegar, querido, a respeito do nosso Senhor. Quais são as orientações que o Senhor ele dava aos seus novos discípulos para andar nos seus próprios passos, nos passos do nosso Senhor? Aí Pedro, 1 Pedro 2,21, Pedro era um homem que sabia o que era vivenciar Cristo. Pedro foi um homem que foi chamado, foi um homem que passou 3 anos e meio ao lado de Jesus, que foi discipulado durante 30.250 horas, olha só. Mas que no momento em que ele poderia mostrar que ele era um cristão que caminhava com Jesus, o que ele fez? Ele puxa a arma, ele quer ganhar na força, ele arranca a orelha do Malco, né? Diz alguns estudiosos que o Malco que foi muito ligeiro, porque era no meio da testa. Aí Malco esquivou e pegou a orelha. Mas Jesus estava lá, curou, colocou a orelha no lugar direitinho, manda ele guardar a sua espada. O mesmo Pedro que foge, o mesmo Pedro que é tão humano quanto eu e você, que enquanto Jesus estava sendo lá julgado, escarnecido, chega uma moça e fala assim: olha só, você é um deles. Não, sou não. Não, mas você tem jeito deles. Olha isso, irmãos, você tem jeito, você se parece com os deles. Quando você pega o texto grego original, a expressão no grego que está lá, está dizendo que Pedro tece xingamentos. E a mesma expressão significa também palavrões. Você já imaginou Pedro falando palavrão? Você não imagina. Mas é interessante que no grego, o texto grego original da Septuaginta vai dizer isso, da Stuttgartense vai dizer isso. Aí, esse Pedro depois se arrepende, tem um encontro verdadeiro com Jesus. E é interessante que eu falo às vezes brincando, falo assim: Pedro não precisava de palavras mais, porque ele já sabia de tudo, mas ele precisava de um olhar diferente. Porque quando o olhar dele cruza com o de Jesus, ele se desfaz totalmente. Talvez não adianta nós termos muitas vezes ouvidos para ouvir falar de Jesus. Nós precisamos contemplar Jesus, e a hora que o nosso olhar cruza com o dele, muitas coisas mudam na minha e na sua vida. A partir desse momento, Pedro começa a ser aquele camarada que, a partir de Atos capítulo 2, é aquele cara que prega, aquele cara que primeiro ele prega, 3.000 almas aceitam Jesus, depois ele prega de novo, mais 2.000 almas aceitam Jesus, e ele segue operando milagres e maravilhas no texto bíblico, como eu preguei até sobre ele domingo, sobre Pedro e João. Aí Pedro depois ele escreve 2 epístolas, e olha o que ele diz aqui em 1 Pedro 2,21, olha que coisa interessante. Esse camarada que eu passei primeiro o perfil dele, sabe por quê? Foi proposital eu passar o perfil dele, sabe por quê? Porque quem de nós não nos parecemos com Pedro em muitos momentos da nossa vida? Eu mesmo, eu me identifico muito com Pedro. Aí ele fala assim, olha: porque para isto
sois chamados. Para isso você foi chamado, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Que coisa linda! Palavras de um homem que viveu uma grande transformação. Transformação essa que precisa impactar-nos nos dias de hoje. Precisamos ser levados a crer, a andar, a caminhar sobre essa palavra. Para isso fomos chamados, porque Cristo padeceu por nós. Ou seja, Ele está trazendo à nossa lembrança o sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. E diz, e Ele nos deu o exemplo para que pisamos as suas pisaduras. Ou seja, sigamos os seus caminhos. Sigamos. Endossamos a sua caminhada. Então ele era aquele que orientava os novos discípulos. Paulo foi esse grande homem, Jesus foi esse grande homem. Nós vamos ver, querido, que esta nova igreja, ou esta igreja discipuladora, ela precisa pregar sobre andar como Cristo andou. Aí temos 1 João capítulo 2, verso 6, que diz, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. E como é o andar de Jesus? Se você perguntar aqui para um grupo de jovens, eles vão fazer meio que piada disso, né? Mas não. Eu já estou acostumado com os jovens. Eu vou estar lá, viu, Zelinha? Ó, tá lá, ó. Olha lá, ó. Cuidando dos jovens. João, ele diz, aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Precisamos amar como Jesus amou. Precisamos ter atos de misericórdias como Jesus teve. Recentemente eu ouvi de um cristão ele dizendo assim, quando falamos a respeito de misericórdia, falou, não, peraí pastor, misericórdia quem tem é Deus, eu não. Falei, então você é uma pessoa que tem que buscar o dom da misericórdia, porque misericórdia é um dom. Então você é a pessoa adequada para isso. Miseroscárdia, sentir a miséria do coração do outro. A ponto de quando nós estivermos conversando com alguém, que ela possa desdenhar da nossa fé, ela possa não crer no que nós cremos, nós, o amor de Deus que nos constrange de uma forma tão sobrenatural, nós não olharmos também para essa pessoa como se ela fosse, essa pessoa não estou nem aí, ela é um não, sentirmos misericórdia daquela vida, porque está sendo enganada por Satanás. E começarmos a fazer algo para que a situação dessa pessoa ela mude. É por isso, meus irmãos, que igreja somos nós. Quando nos reunimos, somos a coletividade da igreja, a força da igreja. E precisamos verdadeiramente estar sempre unidos para levar o evangelho a essas pessoas que não conhecem. Fazemos essa diferença lá fora. É muito fácil nós sermos crentes aqui dentro. É muito fácil nós aprendermos num culto, aprendermos na escola bíblica dominical. E quantas pessoas que precisam ouvir o evangelho. Dentro da minha experiência pastoral e cristã, eu estava contando um testemunho da minha juventude para jovens, semana passada, de como eu era antes de Jesus e como foi que eu encontrei Jesus, ou como Jesus me encontrou. O perdido era eu, não era ele não, eu que estava perdido, ele que me encontrou, né? De como que era a minha mente, e como é a mente de muitas pessoas hoje, de muitos jovens inclusive, de muitos adultos também, pessoas que se perdem. Hoje nós vivemos um mundo onde as pessoas gostam de criar frases de impacto, as pessoas gostam de, hoje, eu acho que isso fora da igreja pode funcionar de alguma forma, dentro da igreja não, o tal dos coach, né? Eu vejo que isso lá fora, para orientar, pode funcionar muito bem, mas não usar o púlpito para ser coach e massagear o ego. É preciso nós sabermos quem nós somos. E nisso eu dizia para essas pessoas que quando não era cristã, a forma como eu pensava. E quantas pessoas têm que pensam da mesma forma? E como nós não podemos recriminar essas pessoas. E discipulado é entender tudo isso.
E aquilo que até brinquei com vocês, e descer para o lado da pessoa, para apresentar a ela algo totalmente diferente e que continua transformando vidas. É o Evangelho de Jesus. Aí Paulo, escrevendo a igreja de Tessalônica, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 6, ele fala que todos nós devemos imitar a Cristo. Então, quando você pega esses textos, querido, você vai ver que são imperativos de Jesus. São imperativos de Jesus. E lá está dizendo: e vós fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Eu entendo que palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, significa muitas vezes eu abrir mão da minha vontade, da minha carne, para ouvir o que o Espírito Santo quer fazer. Isso é um processo que nós precisamos passar. Vivemos um tempo hoje de muito debate pronto. Nós somos a geração das respostas prontas. Nós somos hoje a geração que menos reflete, tem pouca reflexão e muitas respostas prontas. E trazemos isso para o Evangelho. Trazemos isso para a nossa vida cristã. E é por isso que em muitas universidades, em muitos lugares, no trabalho de muita gente, tem muitas pessoas não cristãs calando os cristãos. E aí nós temos uma exortação do próprio Cristo: o meu povo, e aí ele não diz o mundo, ele diz da igreja, está perecendo, porque falta o conhecimento. Esse o conhecimento está falando dele. Oséias, o profeta, ele fala a respeito de Cristo assim: está faltando o conhecimento. O conhecimento a respeito da veracidade daquilo que Deus ele é. Quando pensamos nos apóstolos, os apóstolos aprenderam com quem? Com o próprio Cristo. Foi Cristo quem lhes deu os ensinamentos. Foi Cristo quem demonstrou qual era o padrão. E quando ele estabelece o padrão, ele se coloca como referência. Qual é a régua? Cristo. Aí nós falamos muitas vezes, né? Mas eu não sou Jesus. E tem pessoas que acham que Jesus, quando ele veio, Jesus ele tinha um grande diferencial, obviamente. Mas Jesus não era muito diferente de mim e de você. No sentido de que ele passou pelas mesmas provas. Por isso que o texto bíblico diz que em tudo e em todas as coisas ele foi provado, ele foi tentado em tudo, porém com diferencial. Qual é o diferencial? Sem pecado. Sem pecado. Aí talvez você possa pensar: mas ele era o Filho de Deus. Você é o quê? Sobrinho de Deus? Se há uma diferenciação de que Jesus, ele abandona a sua glória, sua humilhação passa pela sua encarnação, de unigênito ele passa a ser primogênito, porque ele passa a ser o primeiro de muitos irmãos, diz a Bíblia. Então, querido, você é filho de Deus também. E o mesmo poder, a mesma graça está à disposição da igreja. É por isso que Jesus ele fala o quê? Conhecendo muito, muito a respeito do ser humano, ele fala: no mundo vocês vão ter tribulações, aflições, mas tende o quê? Bom ânimo. Não basta ser apenas o ânimo. Olhar para as dificuldades, olhar para as lutas como algo bom que vai te trazer crescimento. Tende bom ânimo. O que é o ânimo? O agente ativador do ser. Tende bom ânimo. E ele fala: porque eu venci. E quando ele fala de nós vencermos, não significa nós vencermos por nossas próprias forças. Se nós estivermos nele, nós venceremos também. Nós venceremos também. Então Jesus, querido, ele é o padrão. Tem aqui uma aula de humildade e uma aula prática de João 13,
quando ele fala para os seus apóstolos: se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Ou seja, vocês devem cuidar uns dos outros. Às vezes, numa questão de simbolismo, a gente faz sim questão de lavar os pés. Mas aqui, nós estamos seguindo, ele fala: eu vos dei exemplo, para que assim como eu fiz, vocês façam também. E por que Jesus fez isso? Porque Jesus, ele conhecia muito bem a personalidade, o caráter e o coração de todos os seus apóstolos, e ele sabia muito bem quem era. Sabia quem era Pedro, sabia quem era Tiago, sabia muito bem quem era João. Porque João, o apóstolozinho, o apóstolo do amor, aquele que repousava e inclinava os ouvidos no peito de Jesus, o único que tinha o privilégio de ouvir os batimentos cardíacos de Cristo. Mas quando aparecem uns camaradas pregando o evangelho e falam: ó, Senhor, aqueles homens não andaram com a gente não. Então é o seguinte, eles estão pregando lá, mas eles não são dos nossos não. Ele pula e fala assim: o Senhor quer que a gente ore e desça fogo do céu e consuma ele, ou seja, mata eles todos? O apóstolo do amor. Por isso que Jesus conhecia. E eu acho isso tão fascinante, sabe por quê? Porque como Jesus conhece a gente, ele sabe tudo ao meu e ao teu respeito. Não há como fugir de Jesus. É por isso que ele diz: façam isso também. Eu dei exemplo para vocês. Então cuide, ame, se sacrifique. Fale do meu amor para as pessoas. A questão, queridos, é que muitas vezes nós não assumimos apenas a posição de filho de Deus, nós não assumimos apenas o nosso compromisso, a nossa responsabilidade em ser um discipulador. Nós queremos fazer a vez do Espírito Santo, que nós queremos ir, falar, convencer, e se não acontece na primeira vez aquilo que a gente acha que deve acontecer, não vou mais, não converso mais, que a pessoa tem o coração muito duro. Não, querido. Quando você veio para Jesus, você veio na primeira vez? Quantos testemunhos já ouvi aqui de membros da igreja? Pastor, se eu soubesse que ser crente era tão bom, eu teria me convertido há tantos anos atrás. Falei com a dona Irce hoje, né? A senhorinha. Foi um testemunho dela, inclusive. Ela falou assim: olha, eu estou com 91 anos, me converti, eu já tinha de 60 para 70 anos. Ela falou: pastor, como eu penso... Puxa vida, quanto tempo eu perdi? Eu falei: não pense assim. Não traga sobre a senhora esse peso. Agora viva toda a intensidade de amar a Deus sobre todas as coisas daqui para frente, porque a eternidade nos aguarda. Então não se cobre. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância, do desconhecimento que tínhamos dele. O importante é daqui para frente. Isso é muito precioso, isso é muito bom, querido, quando nós observamos qual é o padrão de Deus, o padrão de Jesus. E já encerrando, querido, Jesus, ele é o nosso padrão. Jesus, ele é o nosso modelo. Jesus, ele quer transferir o seu estilo de vida, o seu comportamento para a minha e a sua vida. Foi ele mesmo quem disse, Mateus 11, 29, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Então, além de pegarmos aqui o texto como Paulo nos ensina aqui, não foi assim que aprendestes a Cristo? O próprio Cristo agora diz para nós o quê? Aprendam sobre mim. Quer ser humilde? Aprenda com Jesus. Ah, pastor, às vezes eu sou muito... E tem gente que é meio bravo e fala assim, eu sou muito Pedro. Aprende de Jesus. Jesus é manso e humilde de coração. Todos os dias, inclusive hoje, é tempo propício para permitirmos que o olhar do Senhor se cruze com o nosso. Através da oração, através do quebrantamento de coração, através da consagração da nossa vida. E aí, querido, como igreja, a minha oração é de que Cristo seja sempre o nosso alvo.
falamos sempre de crescimento e nós trabalhamos para que sejamos uma igreja em crescimento, uma igreja em movimento. Mas eu entendo, querido, que a nossa meta, antes de crescermos quantitativamente, precisamos crescer qualitativamente em espiritualidade diante de Deus. A nossa meta de crescimento seja crescer em graça e conhecimento. Que a nossa meta seja a reprodução da imagem de Cristo. Que a nossa meta como igreja seja a reprodução do seu caráter, que o caráter dele encontre lugar no meu viver diário, na minha relação com as pessoas, na minha relação no meu trabalho, na minha relação com as minhas finanças, na minha relação com tudo aquilo que eu faço. Eu preciso permitir que a imagem e o caráter faça parte do meu viver com Cristo, para que, caminhando com Ele, tão de perto, mas tão de perto, tornemo-nos como Ele é. Que sejamos o que Cristo é. Mas o que Cristo é? O que Ele é para você? Qual é a primeira mensagem, a primeira palavra que vem na sua mente quando se perguntarem para você, quem Cristo é para você? Cristo é amor. Vive intensamente esse amor. Demonstre esse amor às pessoas. Cristo é graça. Demonstre essa graça. Nas palavras de Dietrich Bonhoeffer, a graça foi de graça, mas não foi barata. Não barateamos a nossa salvação, não barateamos a nossa fé, não barateamos o nosso Cristo. Cristo é fé, então viva essa fé intensamente, creia no impossível do Senhor, creia na oração que você faz, creia na vontade de Deus para a sua vida, creia na proposta e no projeto que Deus tem para a tua casa, para o teu cônjuge, para os teus filhos, creia. Então a forma como eu vejo Cristo é a forma como eu estarei apresentando para as pessoas. Cristo é o meu Salvador. Então viva como um salvo em Cristo Jesus. E emana essa salvação para as pessoas que precisam de salvação. E olha que tem muitas pessoas hoje. Eu tive o privilégio hoje de conversar com o eletricista que veio da empresa do ar-condicionado aqui. E ele não é cristão. Genivaldo, né? Genivaldo. Cheguei aqui, vimos tudo tal, e eu comecei a conversar com ele. E ele perguntou para mim, como que é a igreja batista? Qual é a diferença das outras batistas? Eu falei, olha, eu não sei qual é a diferença em relação às outras, eu sei como que é a igreja batista. E comecei a dizer algumas coisas. A hora que eu notei que o olharzinho dele deu aquele brilho, aí eu comecei a falar do que Jesus é para nós aqui. E de como ele também, como pessoa, ser humano que ele é precioso para Jesus. E ele me deu tchau 3 vezes, ele pegou na minha mão 3 vezes no portão. E foi interessante, que ele me dava tchau, aí ele perguntava um negocinho bem simples, aí eu falava, a igreja é assim, ser cristão é assim, tal. Ele, puxa pastor, que legal pastor, aí, olha, foi muito legal falar com o senhor, mas esse negócio assim, esse negócio é assim, tal. Ficamos acho que uns 15 minutos ou mais conversando. Aí depois ele foi embora. Quando eu entro eu falo, Deus, cuida dessa vida, sabe por quê? Porque não podemos perder a oportunidade. E a palavra que você tem dentro de você, ela é uma semente, e nós precisamos crer nessa semente e crer que nós somos semeadores. Então nunca diga, pastor, eu não sei como que eu falo do amor de Jesus para as pessoas. Pega a oportunidade, irmãos. As pessoas dão uma brecha, né? Uma brecha. Você pega a brecha. Quando alguém estiver reclamando de tudo, sabe? Dá uma colada. Às vezes, quando eu vejo que tem pessoas que, né, tá tão carregada assim, né? Eu falo assim, posso fazer uma oração com você? A pessoa já entra em choque, né? Porque quem em sã consciência, numa fila, em algum lugar, vai falar, posso fazer uma oração com você?
E é interessante que oração as pessoas não rejeitam. Aí você fala: Deus, abençoa essa vida. Eu não sei quem é essa pessoa, eu não conheço. Mas qual é o seu nome? Ah, Maria. Deus abençoa a Maria. O Senhor sabe o que ela precisa. O Senhor sabe dos dissabores da vida dela. Conforta, consola o seu coração. Traz paz, Senhor, daquilo que está tirando a paz dela. Abençoa, Senhor. Dê uma perspectiva de vida bacana para ela. Amém? Amém. Ai, obrigado. Já dá aquele sorrisinho no rosto e tal. Talvez a pessoa vá embora, você nunca mais vai ver, mas ela pensar: meu, o cara orou por mim. Quem foi o cara? Um crente orou por mim. Já é um atrativo para que ela possa de repente ser direcionada a uma igreja. Sejamos luz nesse mundo em trevas. E há muitas pessoas que estão apenas aguardando uma atitude minha e sua.